Santos, que é secretário do Instituto Cultural do Cariri, e o apresentador do nosso documento, Márcio. Boa noite a todos e todas, um prazer recebê-los aqui no nosso Instituto Cultural do Cariri. O Instituto tem 73 anos esse ano, vai completar agora em outubro. É uma das mais longevas instituições do estado do Ceará, a terceira mais antiga do estado do Ceará. É do interior, é a mais antiga do interior do Ceará. Então, ali atrás nós temos uma galeria que depois vocês podem ver de várias gerações intelectuais caririenses que comandaram esse instituto durante esses 73 anos. A gente agradece, como disse, a presença de todos e a gente vai abrir nossa solenidade com a apresentação musical do maestro Antônio Marlos Linhares Porto. Maestro Antônio Marlos Jardim, filho do maestro José Linhares Mondini e Raimunda Couto, é formado em música pela UFPI, foi maestro da banda sinfônica de Teresina e atualmente está reestruturando a banda de música de Jardim, uma cidade que é eivada de artistas, principalmente músicos importantes, inclusive nacionalmente. Ele fundou e preside a Fundação Maestro José Linhares, lá em Jardim. Então, com vocês, abrindo a nossa solenidade, o maestro Antônio Marlos Linhares Couto está ajeitando ali os últimos preparativos para a apresentação. À vontade, maestro. Agradecer ao maestro Antônio Linhares pela brilhante apresentação, brilhantou a noite. Hoje a gente vai ter a posse
Silva. Zé Márcio era um sonho que a gente fazer aqui para o Instituto Cultural do Cariri. É um pesquisador assim, muito importante, vários e vários livros publicados, na calada da noite, praticamente, sem a gente quase que conhecer, produção tão vasta, ligada principalmente à historiografia aqui do Cariri, principalmente a cidade de Jardim, uma cidade tão importante aqui da nossa região. E assim, com tantos músicos importantes, tantos artistas importantes. Eu solicito ao Armando Lopes Rafael para ler a biografia do nosso proponente. Boa noite a todos. Eu fui designado com muita satisfação para mim, pelo presidente, para ler uma pequena biografia do José Márcio da Silva. E gostaria, José Márcio, e ao lado dos votos de boas-vindas ao Instituto Cultural do Cariri, vai fazer companhia ao jardinense aqui, que tem se destacado pela contribuição prodigiosa em favor do Instituto, que é o nosso amigo Alberto. Eu gostaria de lembrar, não só a você, mas aos outros, tomando como exemplo o nosso colega Alberto Cabral, que gosta de dizer as ligações do Crato com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, dizer que a cidade de Jardim tem fortes ligações com o Crato. Assim, de lembrança, eu não sabia que é grande, mas eu me recordo, por exemplo, de Mariana Couto, a jardinense que fundou a congregação das Filhas de Santa Teresa de Jesus, e começou no Crato e se espalhou até chegar a São Paulo e aos demais estados nordestinos. Lembrar também o Dr. Wilson Roriz, que foi representante do Crato, quando o Crato não tinha deputado federal, ele representou o Crato e hoje tem o nome imortalizado, tanto na estação rodoviária, como no novo e suntuoso mercado que vai ser inaugurado agora no mês de julho. Monsenhor Rubens Gondilós, que foi durante algumas décadas o cura da Catedral do Crato, um homem de profunda cultura, sócio do Instituto Cultural do Cariri, e que deixou uma marca aqui no Crato imensa. Basta dizer que até nome de distritos e bairros do Crato ele mudou. Por exemplo, o Rabo da Gata, ele achava feio e mudou para Alto da Penha. Passagem das Éguas, ele mudou para Monte Alverno. Conceição, ele mudou para Santa Fé. E por aí vai. Então, foram muitos nomes que ele deixou marcar a presença dele. João Caminha de Alencar Alamite, um grande intelectual nascido em Jardim, que tem ligações com a família de Alencar Alamite de Crato e que teve um amor muito profundo por nossa cidade. Dr. Napoleão Tavares Neves, que dispensa a apresentação, porque foi um dos grandes nomes gestados no Instituto Cultural do Cariri. Dom Edmilson Neves, jardinense, pároco de Nossa Senhora da Penha, da cura da Catedral, bispo de Sobral, entre outros e outros que me pode agora a memória. Mas José Márcio da Silva nasceu em Jardim aos 18 de dezembro de 1978. Negro, de família simples e humilde, foi o primeiro a concluir o curso superior entre seus parentes, pois cursou Geografia da Universidade Regional do Cariri, a nossa querida UFA. É professor concursado do Ensino Fundamental 2, na Zona Rural de Jardim. Também é artista plástico. Há mais de 10 anos pesquisa sobre a história da sua cidade natal, já tendo publicado alguns livros, dentre eles Cidade de Jardim, História Ilustrada, de João Calango a Lampião, da divisão do Cariri, a Revolução de Vitor Madeira. Outro, a Sociedade Jardinense, Quilombo, Mulatos, Resistência e Luz, Caretas de Jardim, Origens e Manifestações. Coletânea Jardim, tomo 1, o tomo 2 e o tomo 3, que será lançado daqui a pouco, aqui na sede do ICC. Como presidente da Associação de Resgate Histórico e Cultural do Jardim,
tem trabalhado em prol da cultura e valorização dos produtores de cultura, artistas e artesãos do seu município, organizando eventos que buscam valorizar a cultura local, dando voz, vez e oportunidades de mostrar e vender seus trabalhos artesanais e culturais. Ele tem ainda algumas obras prontas, aguardando o momento certo para serem publicadas. Portanto, é mais um valor da cidade simpática e de clima agradável que é Jardim, que se incorpora à sociedade cratense para engrandecer a cultura regional. Obrigado pela atenção. Cabral, quer falar alguma coisa sobre agora? Passamos então, a partir desse momento, a palavra ao apresentador do governo, apresentador de Márcio, José Márcio da Silva, que é o nosso secretário do Instituto Cultural do Cariri, o jardinense Valberto Santos, professor Valberto Barro dos Santos, que vai então fazer a apresentação do nosso proponente, como também falar um pouquinho do livro que será lançado daqui um pouquinho, a coletânea 3, Jardim Coletânea 3. Alberto. Eu sou porque nós somos. Um grupo Filosofia Africana. Nossa voz, antes de ser palavra, é silêncio que aprendeu a gritar. Conceição Evaristo. Boa noite a todas as pessoas. Eu saúdo a mesa em nome do nosso presidente, Dr. José Flávio, e as representantes do Terreiro das Freitas do Rio Negro, doutoras Valéria e Verônica, e saúdo a plateia com tanta gente querida nessa noite histórica. Eu saúdo em nome do meu tesouro maior, minha filha, Yara, que veio prestigiar esse momento. Em meu discurso de posse desta casa, eu recorri a uma parábola de Mark Twain, e nela, o escritor pede a São Pedro que ele mostre o maior general da história. São Pedro aponta para um homem simples, de vestes humildes, e surpreso, o escritor afirma nunca ter ouvido falar dele. E São Pedro responde que aquele teria sido o maior general que o mundo conheceu se tivesse tido oportunidade. Naquela ocasião, eu usei essa história para falar sobre talentos silenciados e grandezas invisíveis aos olhos do mundo. Hoje, eu retorno a ela para lhe dar outro sentido, não para falar de um potencial não realizado, mas para celebrar um reconhecimento finalmente alcançado. Tenho a honra de dar as boas-vindas a José Márcio da Silva, filho direto da terra de Jardim, professor, memorialista, escritor e artista plástico. Um homem que construiu sua trajetória no labor silencioso, na perseverança inabalável e no compromisso sagrado com a cultura de sua gente, longe dos holofotes. Como dizia Nego Bispo, a gente não precisa gritar para ser ouvido, a gente precisa ser para existir. Na mesma linha, Rumi nos lembrava: a vela não faz alarde, apenas ilumina. E Paul Valery nos ensinava que a elegância é a arte de não se fazer notar, aliada ao cuidado sutil de se deixar distinguir. Nosso novo confrade fez dessas palavras um modo de viver. Permitam-me compartilhar um momento que me marcou profundamente. Quando eu telefonei para o Márcio, para o professor Márcio, para comunicar que seu nome havia sido aprovado pela diretoria do ICC para a condição de sócio honorário, eu ouvi do outro lado da linha
uma pergunta carregada de espanto e emoção. O quê? É brincadeira ou é verdade? Naquele instante, havia ali uma história inteira. Não era a surpresa de quem desconhecia a importância do ICC. Era antes a humildade genuína de quem o admirava há muitos anos, de quem acompanhava suas publicações com reverência, de quem encontrava inspiração na produção intelectual dessa casa, sem jamais imaginar que um dia faria parte dela. Há reconhecimentos que chegam tarde. Este, felizmente, chega no tempo certo. Meu caro confrade, conterrâneo e amigo, sua chegada a esse instituto, na condição de sócio honorário, não é uma mera formalidade regimental. É um profundo ato de reconhecimento. É um ato de justiça histórica. E, acima de tudo, é um ato de visão. Ao longo de muitos anos, você se dedicou a resgatar e preservar histórias que o tempo e o esquecimento ameaçavam apagar. Com a escrita, registrou as dores, os triunfos e as tradições do seu povo. Com a arte e as cores de suas telas, deu forma plástica à nossa memória coletiva. Como pesquisador, construiu referências bibliográficas fundamentais para as futuras gerações. E como professor, multiplicou o saber. Existe uma diferença abissal entre quem acumula conhecimento para si e quem o transforma em semente. Você escolheu semear. Na sala de aula, nas pesquisas de campo e nos campos da cultura, ensinou a juventude caririense a compreender o valor da própria história e a autover sua identidade. Sua trajetória nos prova que preservar a memória não é um olhar estático sobre o passado, é a arquitetura do nosso próprio futuro. Faz-se necessário, doutor Zé Flávio, também saudar o momento histórico vivido pelo Instituto Cultural do Cariri, o ICC, sob a presidência do Dr. Zé Flávio e da atual diretoria. Esta casa septuagenária tem buscado ampliar seus horizontes e se tornar cada vez mais um espelho fiel da riqueza urbana da nossa região. O fortalecimento da participação feminina, a presença de homens negros e a abertura para vozes que brotam no interior profundo reafirmam a nossa missão institucional. Uma casa de cultura só é verdadeiramente forte quando se parece com o povo que representa. José Márcio da Silva é filho de Francisco Pedro da Silva e Francisca Maria da Silva, minha colega de sala de aula do Jardim Ceará. Pesquisador destinado de algo jardinense e caririense, já publicou 11 livros com o nosso confrade Armando relator. Foi fundador e presidente da Associação de Resgate Histórico e Cultural do Jardim, a REIJA, da qual eu também faço parte do Jardim, e aproveito para abraçar os componentes da REIJA aqui presentes. Hoje, o 11º livro, Coletânea Jardim Tomo 3, que está sendo lançado, sob a memória da que está sendo lançado, reúne a memória da terceira Feira Cultural do Jardim, realizada em 2025. Inclusive, uma comitiva do ICC esteve lá prestigiando. Reúne a biografia de grandes músicos jardinenses, como o maestro Zé Menezes, o maestro Azul, o maestro Zé Linhares e o maestro Antônio Linhares, que acabou de nos brindar com a brilhante execução. Apresenta um estudo retratando as escolas que atuaram no Jardim desde o ano de 1816 até o ano de 2026. E uma lista com 215 aves que ocorrem em sua terra natal. O trabalho de Márcio ultrapassa as fronteiras geográficas de sua terra natal. Ao estudar Jardim com profundidade, você ajuda todos nós a decifrar o Cariri. Hoje, o ICC recebe um homem de passos firmes,
Entra o professor devotado, entra o artista de sensibilidade aguçada, entra o memorialista guardião do tempo, entra o homem negro que fez da educação, da pesquisa e da arte instrumento de afirmação, altivez e liberdade. Permitam-me concluir regressando à escrevivência de Conceição Evaristo. Há vozes que precisaram atravessar longos e densos silêncios antes de serem plenamente escutadas. Hoje, este sodalício está atento para ouvir e aplaudir uma dessas vozes. Seja imensamente bem-vindo a esse Instituto Cultural do Cariri, o frade José Márcio da Silva. Pode entrar, a casa é sua. Muito obrigado. Dando sequência, agradecemos ao querido Alberto, a apresentação tão bonita e tão acessível, e a gente dando sequência à nossa comunidade, solicita que Zé Márcio venha aqui um pouquinho para frente, puxar a frente aqui para a gente continuidade. Obrigado. Pedimos a Cleóstenes Oliveira, nossa vice-presidenta de Pertinho, e Valéria Cucão, para que coloque, por favor, o Pereirinho Eduardo no nosso proponente. Pedimos a seguir que o nosso Zé Márcio da Silva proceda ao juramento de praxe de entrada no Instituto. Prometo trabalhar pelo desenvolvimento do Instituto Cultural do Cariri e cumprir fielmente seus estatutos. Consideramos o nosso filho Zé Márcio da Silva oficialmente empossado no Instituto Cultural do Cariri como sócio honorário a partir dessa data. Pedimos agora a Armando Lopes Rafael, que é do nosso Conselho Superior, e a Ana Érica, a esposa de Zé Márcio, para entregarem o diploma. Nesse momento, cedemos a palavra então ao querido Zé Márcio para falar sobre a alegria desse momento e também sobre o livro lançado, será lançado agora, a coletânea número 3 sobre a cidade de Jardim. Então, Zé, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Quando se
caminhos que a gente deve seguir para chegar em algum lugar, eu sinceramente não sei responder. Não sei. Aqui eu acreditava que eu sabia que algum caminho para chegar em algum lugar e existisse esse caminho. Eu achava antigamente que existisse. Muitas vezes achamos que temos o controle e que podemos nos conduzir deliberadamente até que a vida nos cruze com pessoas e nos coloca diante de situações que modificam a nossa vida. Estar no ICC nunca esteve nos meus sonhos. Eu nunca ousei sonhar tão alto. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer parte dessa seleta agremiação de novos pesquisadores da história e da vida da região do Cariri. Nunca me passou pela cabeça. Dizem alguns que devemos nos mentalizar na realização de um sonho, mas nobres senhores e nobres senhoras aqui presentes, eu nunca me imaginei nessa casa, pois nunca acreditei. Que fosse possível. Eu sempre fui fã dessa instituição, desde muito tempo. Li tantas revistas de Caipera, busquei tanto as histórias de Jardim do meu passado. Desde adolescente, foi em contato com meu professor Severiano Amaro, que tanto ouvi em suas aulas de história na Escola Governador Alto Bezerra a respeito de Pinto Madeira. Foi minha outra professora de história, Dona Marlene, que me instigou a indagações sobre este famoso Pinto Madeira e seu companheiro, o padre Dona Manuel de Souza. Eu nunca me imaginei professor também, mas em 1998 eu prestei concurso para professores da rede municipal de Jardim e quase perdi a oportunidade, pois jovem, eu quase perdi o transporte que ia a Juazeiro do Norte para a realização da prova. Além de atraso, quase esqueci meu documento. O carro teve que retornar até minha casa. Enfim, passei e iniciei meu trabalho na remota escola Castro Alves, distante 19 quilômetros do centro da cidade de Jardim, já na divisa entre o Ceará e o Pernambuco. As circunstâncias daquele trabalho me impeliram a desistir, mas eu não desisti. Chuva, frio, poeira. Tantas vezes eu pedalei até a escola, devido à falta de transporte. Em 2009, quando ingressei no curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, foi que vim a conhecer partes remotas do passado de Jardim, envolvido em questões grandiosas do estado do Ceará. Me surpreendi, pois acreditava que minha cidade não passava de uma área urbana simplória e esquecida por Deus. A cadeira de estudos regionais me proporcionou reflexões. No percurso para a universidade, entre idas e vindas, dentro do ônibus, passando por esta rua Barbosa, entre conversas na chegada e sono no retorno, esse prédio me chamava a atenção. Mas só depois de muito tempo eu vinha saber do que se tratava. Desejoso de mais informações a respeito da história de minha cidade, aprofundei minhas pesquisas, as quais até o momento me renderam 10 livros divulgados e um ainda a ser publicado. As surpresas que o conhecimento a respeito de minha terra me proporcionaram, eu queria no meu coração que meus outros filhos daquela terra também sentissem. Eu queria que a população também sentisse o orgulho daquela terra, como também temos sentido. Jardim é uma terra de gigantes, mas de gigantes esquecidos. Jardim é uma terra de glórias, mas de glórias esquecidas. Jardim é uma terra de muitas dores, mas de dores esquecidas. Um povo sem memória é um povo sem consciência de si mesmo e sem um futuro claro adiante. Resgatar a história de minha terra tem sido para mim uma questão de honra. Distribuir esses conhecimentos com a gente de minha terra tem sido uma tarefa que decidi assumir com amor. Desejo que o Jardim se conheça. Desejo que o Jardim se orgulhe de si próprio. Desejo que o Jardim floresça e se torne verdadeiramente um jardim. Ouvi de
Dona Vila Carvalho a proposta da criação de um grupo de trabalho ambiental no Jardim, e logo após uma conversa com o Aldemir Inácio dentro da Rádio Jardim FM, foi um motor impulsionador. Pois deste segundo encontro é que elaboramos a proposta da criação de uma associação voltada ao trabalho cultural em Jardim. E assim o fizemos. Hoje atuamos juntamente com Valéria Matias, Alberto Amaro, Iramilton Leite, Soraya Felipe, Dona Lúcia Lócio e Alberto Barros. Outros tantos iniciaram esse trabalho, mas ficaram pelo caminho, e cada um contribuiu muito de acordo com suas possibilidades e grandezas. José dos Santos, Dona Erli Cabral, Josiana Turbano, Nelson Turbano, Elton Ferreira, Dona Tina Coutinho, Paulinho de Loureiro, William Barros e Damiana Ferreira. Cruzar a vida de Alberto Barros me promoveu mudanças no destino. Muito obrigado. Você, filho de Jardim, irmão de terra natal, que desenvolve um trabalho imenso na região do Cariri, nas instituições da qual participa, que realiza ações tão grandes que me indicou para esta agremiação de gigantes. Perto de Galberto, o trabalho que realiza em Jardim é comparado ao copo d'água ante uma nascente. Quando a senhora Joselina Lacerda, com sua graça e leveza, me falou da possibilidade de eu estar aqui, nem me atrevi a achar que poderia ser possível. Apenas agradeci a gentileza mentalmente, e só o fato daquela menção já me proporcionou leveza do coração. Então, distintos senhores e distintas senhoras, o que me conduziu até aqui? Se não uma sucessão de eventos conduzidos por Deus. É uma honra para mim estar na casa onde outros filhos de Jardim estão e estiveram. E tantos outros são patronos: Antônio Barbosa de Freitas, Otacílio Anselmo Silva, José Caminho de Alencar Arabi, Mariana Alves Couto, Napoleão Tavares Neves, Moacir Londim Losso, Manuel Augusto dos Santos, o Maestro Azul e Galberto Barros, e outros que, apesar de não serem filhos de Jardim, mas lá estiveram em trabalho ou moradia. É uma imensa honra para mim levar um pouco mais adiante o nome de Jardim. É uma honra estar entre outros que também desejam manter as tradições, a memória, a cultura de sua gente e de seu povo. Obrigado, Deus do céu. Obrigado, minha família. Obrigado aos membros da igreja, que trabalham em prol da cultura, do resgate histórico do Jardim. Obrigado a Galberto, obrigado a todos José Flávio, e obrigado aos valiosos membros dessa casa que me acolheram. Que Deus abençoe a todos. Então, o livro Coletâneas 3, de que nós fizemos parte, há 4 anos, quando iniciamos os trabalhos de resgate da história e da cultura de Jardim, decidimos que seria ideal o registro dos trabalhos efetivos, bem como das importantes personalidades culturais e históricas do nosso município. E assim que nasceu a Coletânea Jardim. Após cada feira cultural realizada, um trabalho escrito sobre tudo o que foi realizado em termos de homenagem e um apanhado histórico complementar sobre cada momento, bem como outros temas de importância para a história, a cultura, a geografia e a teologia de Jardim, cada coletânea com sua temática principal. A primeira contava registros em torno do Coronel Rocha, responsável por elevar Jardim à categoria de cidade. Figura esquecida, agora relembrada. O segundo volume discorria em torno da Igreja Matriz de Jardim, seus padres, seu esquecido construtor, o desumanizado Padre Antônio Manuel de Souza, cujos traços biográficos trouxemos novos elementos antes esquecidos, mas registrados em jornais da época remota em que ocorreu sua morte.
volume, observa a beleza e majestade da música de Jardim e seus nobres músicos, que espalhados pelo próprio município, como distribuídos por Juazeiro, Crato, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, e tantas outras terras, levam dons adquiridos naquele rincão de meu Deus. Zé Menezes, na Rede Globo, televisão, Luiz Rosa de Fortaleza, Maestro Azul, patrono desta casa, Pantico Rocha, grande instrumentalista e produtor musical de nome nacional, Valdemar Ressurreição, Dedé Barros, Chico Paulo, Zé de Alva, Manuel de Jardim, ambos queridos da gente do Cariri, e tantos outros talentos simples e significativos para o coração do povo de nossa terra. Pedro Neto e Bela Rosa são alguns exemplos singulares da música de Jardim. Ambos analfabetos tocaram juntos por anos. O primeiro foi compositor das Noites Frias de Jardim, e o segundo, homem cego, tocava e consertava instrumentos. Também a biografia do maestro José Linhares, que dedicou sua vida a moldar talentos gigantes, e seu filho, o maestro Antônio Marcos Linhares, que após 40 anos regenta a banda 16 de agosto de Teresina, no Piauí, nobremente volta à sua terra para realizar um trabalho dolorido de ensinar gratuitamente a música a cidadãos de Jardim. Trabalho este muitas vezes pago com a ingratidão de outros que deveriam realizar a ação. Além de apresentar uma lista de escolas do município, desde épocas remotas, e uma lista de 215 identificadas no território do município de Jardim, a referida publicação também tenta analisar como anda a cultura de Jardim, se próspera ou decadente, para acender um sinal de alerta para sua gente. Esta singela obra contou com um trabalho em parceria de José Márcio e Roberto Barros, membro honrado desta casa. E sua publicação foi realizada graças a uns insubstituíveis trabalhos de Roberto Amaro, Iranilton Leite, Valério Matias, Soraya Felipe, Dona Lúcia Lócio e Aldemir Inácio, e contamos com a colaboração de Lívia. Muito obrigado a todos. Parabenizamos o Marcos pela discussão comovente, bonita, e pelo livro, novo livro. A gente sabe, são 11 livros que ele publicou, é impressionante, porque a dificuldade de ser publicar livro foi impressionante. É muito difícil publicar livro, por causa do preço do livro, isso é oneroso, dificuldade, vender um por um, não sei como é isso, é uma coisa muito difícil. E são 11 livros que Márcio publicou, lá no Jardim, devagarzinho, devagarzinho, publicando. A gente, a partir desse momento, nós facultamos a palavra, alguém da mesa, alguém da plateia, que quiser falar, pode ficar à vontade. Verônica Neves Carvalho, Cocão de jeito inteligente. Né? Boa noite a todos da cultura. E assim, é uma alegria muito grande. Poucas vezes eu entrei nessa casa, mas quero dizer, mas que eu nunca diria isso por nada. Professor Zé Márcio, desde o momento que eu soube que o senhor aqui estaria, eu disse para o Alberto, teste, eu não fui não, mas o Zé Márcio eu fui, com certeza. Então, uma alegria muito grande estar aqui, dizer que pode contar já com o 12º livro, porque o Ponto de Cultura do CRUNEC vai publicar o seu 12º livro. Eu estava lembrando aqui, em 2009, a gente começou a fazer a pesquisa sobre a presença negra do Cariri cearense. Se naquela ocasião eu tivesse tido a sorte de ter encontrado um dia. Essa pesquisa da presença negra no Cariri cearense
Cariri e vários outros parceiros. Dito isso, para dizer como essa casa está promovendo a revolução. Porque essa presença negra, dessa intelectualidade negra no nosso Cariri cearense, pouco foi visto. Então, ver um organismo, uma instituição, uma entidade como o Instituto Cultural do Cariri abrir as portas para a intelectualidade negra de homens e mulheres negras, e eu já estou me colocando aqui, porque nós também estaremos brevemente, são 12 livros que serão lançados pelo Ponto de Cultura Brunegro, e assim a gente espera, com certeza, estar também dentro dessa casa. 3 desses livros mostrarão a história do povo negro nesse Cariri cearense. História negada, a historiografia do Estado do Ceará nega a nossa existência. Quando muito é o Dragão do Mar, a Preta Simoa, e graças a Deus tem alguns intelectuais, como o próprio professor Márcio, que traz alguns nomes, como o Maestro Azul e muitos outros, né? O professor Alberto, com essa identidade negra. Porque isso tem que nos dar um pouco. Então, afirmar e reafirmar a nossa identidade negra enquanto sujeito de direito, sujeito que constrói essa sociedade, está entendendo? A gente não pode abrir mão disso. Eu não posso mudar a identidade. Então, eu quero só aproveitar a oportunidade do professor Márcio para parabenizar, para dizer como é importante a sua obra. A sua obra fortaleceu a nossa pesquisa sobre essa presença negra no Cariri cearense. E assim, é um momento de muita honra para nós. Eu vim aqui e assisti esse reconhecimento, essa reparação. Eu considero como reparação. Trazer um intelectual negro, o segundo, eu falei, confesso, e agora o senhor com essa. Então é assim, deixa a gente de alegria para parabenizar e dizer, nos aguarde. Viu, presidente? Nos aguarde, nós chegaremos aqui também. Boa noite a todas as pessoas. Professor Márcio, dizer também da nossa alegria ver um intelectual negro dentro do Instituto Cultural do Cariri. Mas demorou, mas nós estamos. Infelizmente eu não pude vir a posse, assim que chama, a posse do professor Walter. Nós não podemos. E lamento até hoje, mas no professor Márcio, cá estamos representando toda a negrada do Brunegro e toda a negrada do direito das pretas, no galo que se constrói a felicidade. Dizer para o senhor e para todos aqui que, como disse o professor Alberto, que se tiver a oportunidade, a gente chega. Assim como o professor Alberto chegou, assim como o professor Márcio está chegando, outros também chegarão. E aí, quando esse instituto também estiver enegrecido, bastante enegrecido, aí sim a história do Cariri cearense estará inteira. Com certeza, ter o senhor, ter o professor Walter aqui, é garantia de que nós estamos chegando, que nós construímos essa também intelectualidade caririense. Agradecida a todos os outros membros
respeitando todos os outros membros dessa seleta instituição, mas dizer que para nós, povo negro, não adianta estar só na figura, na estampa. A gente tem que dizer e escrever e calar. Então é importante demais para toda a comunidade negra do Cariri ter esses dois homens sentados aqui nessa bancada. Gratidão e parabéns a todos. Eu gostaria de cumprimentar os membros do Instituto Cultural do Cariri que estão presentes, o professor Roberto Barros, o Dr. Flávio Moraes, Cileia Araújo também, Marcos Cunha, Fabiana Vieira, Otonique Cortez, Cleócio Oliveira, Josemir Lacerda, Armando Lopes Rafael, Roberto Cabral e Francisco Emílio, que estão aqui com a gente. Eu gostaria, pessoal, de terminar com, acho que foi muito emocionante o momento, e assim, uma das críticas que sempre fez ao Instituto Cultural foi que daqui saiu a história, praticamente a história do Cariri nasceu aqui dentro, né? Do Instituto Cultural. Os primeiros esboços foram feitos por Antônio Gomes, por Irineu Nogueira Pinheiro, o Jota de Figueiredo Filho, o Tarcísio Selmo. Então, e a crítica que sempre fez aqui, nós escrevemos a história branca do Cariri, né? Uma coisa típica da época. E isso é profundamente verdade, né? No Instituto, como as meninas colocaram, a gente tem um carro, pessoal, que ia para ter quatro pneus, índios, negros, mulheres e brancos, mas a gente tem praticamente um pneu só, que é o pneu dos brancos, o carro andava todo. Finalmente, essa questão das mulheres, nesses últimos tempos, de 2019 para cá, nós aumentamos muito a quantidade de mulheres. Então, tínhamos três mulheres praticamente, no início do Instituto Cultural do Cariri, em toda a história até recentemente. Né? E então já temos mais de 30, e aí vocês não imaginam como isso modificou totalmente a estrutura do Instituto Cultural do Cariri, só essa pequena mudança. E tudo, tanto em atividade como em sensibilidade, então tudo mudou, é coisa completamente diferente. Não é só o trabalho braçal, mas principalmente o trabalho intelectual. As revistas são outras, o livro de Graça na Praça é outro, com a presença das mulheres. Então é totalmente diferente. Quando essa questão tinha sido colocada com o Roberto, eu digo, Roberto, essa casa está branca demais, está chata, só tem uma cor. Então está muito chato, a gente só está escrevendo uma parte da história, né? E então temos, já está pouquinho, porque temos, eu lembrei assim, na cabeça, lembrei praticamente Pedro Lima, que era daquele instituto grande, um professor grande intelectual, Pedro, e negro, Fabiana, negro, Calberto, negro, e agora Márcio, né? Mas vai aumentar, isso aqui está só começando, as meninas sabem bem disso. E é importante, pessoal, e tem um DD também, está esquecendo DD aqui, não é possível. Quando eu estava escrevendo, pessoal, um livro sobre a história da medicina no Cariri no século XIX, uma coisa que mais me impressionou é que eu não consegui encontrar, porque a gente sabia, por exemplo, que as parteiras, a maior parte das parteiras, que é quem fazia os partos na época, eram negras, né? Isso no Brasil todo. E eu não consegui identificar um nome do século XIX de uma mulher que fizesse parto. É tanto que isso era pouco, e não só isso, também as pessoas que faziam suas meninas eram negras, a gente até conseguiu ainda, eram muito frequentemente negras. A gente tem, por exemplo, um boticário, que era o pai das meninas, o doutor Seu Luiz, que era negro, né? Quer dizer, sempre foi muito ligado à medicina, o negro muito ligado à medicina, mas a gente não conseguiu, eu não consegui, nenhum jornal, um nome de uma parteira negra. Nem parteira nenhuma, praticamente eu consegui nas pesquisas que fiz no século XIX. Então é impressionante como isso ficou escondido. E os índios também, isso que se reclama dos índios. Tudo que tem na história dos índios, falando sobre índios, geralmente
falando mal do ídolo, que é preguiçoso, né, que não queria trabalhar, que não queria se escravizar, que essa era a questão. Né? E quando o Jorge Carné passou aqui em 1839, o que ele deixou escrito era terrível, que a cidade era praticamente cheia de índios, tudo uns fascínoras, a maior parte, né? Tudo descendente de índio, e preguiçoso, jogando no baralho e nos cantos da cidade e tudo. Então sempre foi visto, colocado dessa maneira. Então essa história, claro, que as meninas colocaram isso claramente, isso precisa ser reescrito, né? Não tem história toda. A gente tem um carro, só um pneu do carro, está faltando os outros três. Não é? Então vamos colocar os outros três devagarzinho, vamos colocando, já tem 30 mulheres, se não me engano, 32, e negros 5, praticamente 5, estamos colocando, mas vamos trazer muito mais, e vai ficar muito mais bonito, muito mais bonito o Instituto Cultural da Alegria. Eu não, assim, as pessoas que escreveram na época, era tipo da época, a gente não pode reclamar, porque era isso que eles iam, né? Via só o colonizador branco, praticamente, aos outros não existiam, né? Então, mas isso é claro que com o tempo se vai fazendo. Eu sempre faço essa crítica, eu digo sempre assim, é importante, isso é perfeito, eu reconheço essa falha, a possível falha, uma coisa ligada à época, que precisa ser corrigida. Agora eu espero que, quando for escrever a história dos índios, das mulheres e dos negros, ele faça com a mesma competência com que eles fizeram a história inicial do Caribe, porque eles fizeram com muita competência. Então a gente tem que ter esse cuidado, só isso, não tem, é perfeito essa busca e essa procura, e o Instituto está aberto para isso, a gente está acordado para isso. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Minha Nossa Senhora, Senhora das Graças, Senhora dos Corações, Santa Mãe Imaculada, Santa Mãe abençoada, que em nossa praça abençoa todos que passam. Tu não és de concreto, tu és a imagem daquela Santa Mãe que a Jesus deu à luz. Tu que és coroada, tu que tanto foste coroada pelas mãos de tantas crianças, meninas brancas, doces e claras, pelas mãos de crianças ricas e abastadas, porque as mãos daquelas crianças pretas, porque as mãos daquelas crianças pardas, porque as mãos daquelas crianças pobres, como tu já foste um dia, nunca te coroaram nesta terra de meu jardim.